Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento de Jesus com vários grupos políticos que chegaram para abordá-lo. Nós sabemos que em Mateus, Jesus é apresentado como rei, o Messias, e a própria trajetória de Jesus faz com que ao longo do caminho ele vá acumulando adversários. Ele sai da Galileia e vai fazendo seus atos maravilhosos, seu ensino que deixava as pessoas estupefatas, admiradas da sua autoridade em tudo aquilo que fazia, em tudo aquilo que ensinava. E dessa maneira, à medida que Jesus vai disputando espaços, porque vai crescendo a sua influência, alguns outros grupos vão perdendo a sua influência sobre as pessoas. E isso, é claro, que vai trazer um antagonismo para Jesus. Quando Jesus decide ir para Jerusalém, ele chega em Jerusalém e ali ele é aclamado pelas multidões. E logo em seguida, então, esses vários grupos políticos, religiosos, começam a tentar derrubar Jesus, encontrar algum argumento, alguma forma de desacreditar o Senhor Jesus. O texto aqui de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 15, ele começa dizendo assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens. Irmãos, aqui nós já vemos uma coisa bastante esquisita, o grupo dos fariseus se associando ao grupo dos herodianos. Como eu já disse, eram grupos políticos religiosos, porque naquela época não havia muito claramente uma separação entre política e religião. Os fariseus, por exemplo, que era um grupo ali de pessoas de classe média, comerciantes, eles esperavam, eles eram ávidos consumidores de leis, eles liam as escrituras como se fosse um conjunto de leis que eles deveriam obedecer, e eles esperavam pela vinda do Messias descendente de Davi. Já os herodianos, eles sabiam que Herodes, o rei Herodes, rei judeu, fantoche dos romanos, não era da descendência de Davi, mas eles não se importavam com isso, porque eles simplesmente tiravam vantagens do Estado, do rei estabelecido. O rei era aquele que tinha poderes, e eles então se aproveitavam dessa proximidade com o poder do rei, apoiavam o rei Herodes, e dessa maneira eles tinham um pensamento bastante diferente dos fariseus. Mas agora esses dois grupos se unem porque eles têm um objetivo comum: derrubar Jesus. A própria pergunta é uma pergunta cheia daquela malandragem da política, quando dizem para Jesus: sabemos que és mestre verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, não te preocupas com as aparências dos homens. Aí, depois de fazer esse elogio para Jesus, vem a pergunta, que é uma rasteira, Diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Aí o texto diz que Jesus, conhecendo a hipocrisia, responde: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele respondeu: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, o deixaram e foram-se. Ora, o que nós temos aqui é uma armadilha bem montada. Se Jesus fala: olha, vocês não devem pagar tributos a César, Jesus está se colocando contra os romanos. E se Jesus fala: olha, tem que pagar imposto a César, é como se Jesus então fosse daquele grupo adesista, de um grupo que apoia a invasão dos romanos. Jesus, no entanto, ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, Jesus está dizendo que são duas coisas que não se misturam. Você pode servir a Deus, você pode participar do reino de Deus sem ter que se preocupar com o reino de César, se César é verdadeiro rei ou não dos judeus. Irmãos, uma aplicação muito clara disso para nós é que o cristão,
ele não se importa com quem é que está no governo em termos religiosos. O cristão, ele sobrevive a ditaduras, a comunismo, socialismo, capitalismo. Tá? Algumas pessoas acham que se elas forem realmente cristãs, elas têm que apoiar essa ou aquela visão de mundo, uma visão política de mundo, mas não é verdade. Permanece o que disse Jesus: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Você vai servir a Deus mantendo os princípios que você julga corretos, que você aprende nas Escrituras, sem ter que necessariamente se associar a essa ou aquela visão política de mundo, tá? E é por isso que o cristianismo ao longo dos séculos tem sobrevivido. Tá? Você não tem que aderir a nenhum pensamento de direita, de esquerda, de centro. Você tem que ter paz, de acordo com a sua consciência, de acordo com os princípios que você aprende nas Escrituras e tenta servir a Deus dessa maneira. Mas as investidas políticas contra Jesus não pararam por aí. A partir do versículo 23, nós somos informados que os saduceus, que dizem não haver ressurreição, eles se aproximam de Jesus e vão propor ali um enigma para Jesus. Segundo a lei de Moisés, quando alguém morria, um homem morria, ele era casado, a esposa ela era dada então ao segundo da família, ao irmão do falecido, porque dessa maneira o filho que nasceria dessa união seria considerado do primeiro, para que o nome dele não desaparecesse da terra. Aí eles propõem para Jesus a seguinte situação: eram 7 irmãos, morre o primeiro, a esposa é dada para o segundo, casa-se com o segundo, morre o segundo, e assim vai até que a mulher casa-se com 7 irmãos, morre o 7º, morre a mulher, e eles perguntam para Jesus: Senhor, na ressurreição então de quem será a mulher? Tá? Ora, para eles a ordem que nós vivemos, a ordem estabelecida, ela deveria então continuar. É assim que eles interpretavam a ressurreição, então eles querem mostrar que, segundo a lei de Moisés, isso seria absurdo. Bom, Jesus poderia argumentar com os saduceus, mas somente usando os 5 primeiros livros da Bíblia, porque eles acreditavam que os 5 livros da lei, o Pentateuco, eles são inspirados por Deus. Os demais livros, eles têm algo a nos ensinar, mas não têm um nível de inspiração divina dos livros da lei. Como é que Jesus, então, vai sair dessa enrascada? Tá? Jesus, em primeiro lugar, diz que a ordem na ressurreição não é uma continuidade da ordem atual. Ele fala que na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos. E Jesus, ele vai citar para os saduceus um livro que eles consideravam realmente inspirado por Deus, que é o livro de Êxodo, no capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés e Deus então dirá a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Bom, onde é que está a resposta de Jesus? A resposta de Jesus está no fato de que Deus não diz a Moisés: eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque, eu fui o Deus de Jacó. Deus usa o verbo no tempo presente, mostrando que para Deus essas pessoas ainda existem. Então, não é como a fé dos saduceus, que acreditavam que a existência se limitava a essa vida e ela não tinha uma continuidade. Não, Jesus está dizendo: olha, há uma continuidade, porque para Deus todos estão vivos. Agora, onde é que está a questão política aqui? A questão política está no fato de os saduceus serem a classe dominante, a classe de pessoas mais ricas, composta pelos sacerdotes, donos de grandes extensões de terra, e como a vida para eles estava muito boa, eles tinham dinheiro, tinham status, não eram tão incomodados assim pelos romanos, porque os romanos tinham uma política de deixar que as pessoas seguissem a sua própria religião. Eles viviam uma vida muito confortável e crer em ressurreição, crer que um dia eles seriam julgados e teriam que responder a Deus para que só então teriam uma recompensa futura, isso para eles não lhes parecia muito vantajoso, uma vez que eles já estavam vivendo a recompensa aqui.
É um grupo político que, diferente ali dos herodianos que queriam tirar vantagem, esse grupo dos saduceus, eles queriam manter as vantagens que eles já possuíam. E trazendo para os nossos dias, nós vemos aqueles grupos políticos que entram na política partidária, simplesmente para manter os privilégios. São aqueles altos funcionários, ou aqueles empresários, ou aquelas pessoas que de alguma maneira estão sugando do Estado. Nós estamos pagando os impostos para que essas pessoas só tirem vantagens. E é lógico que elas não querem nenhum tipo de mudança, porque isso implicaria em tirar delas as vantagens que elas já têm e que elas querem sempre aumentar. E é por isso que esses grupos não querem saber de nenhum tipo de mudança. Ora, o cristão, ele sempre espera melhoras. Ele crê na ressurreição, ele crê no novo céu e numa nova terra, e crê que também deve lutar para que isso aconteça já. E é por isso que ele ora: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele quer o estabelecimento do reino de Deus, ele espera a vinda de Jesus, ele espera uma melhora, ele não quer as coisas como são. Temos, por último, um embate entre Jesus e os fariseus. O texto diz no versículo 34: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, lhe perguntou. Bom, esse último grupo agora vai se chegar até Jesus e querer saber com relação à lei. Senhor, qual que é o grande mandamento na lei? Jesus vai dar aquela resposta que é tão conhecida: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Tá? Bom, os fariseus, eles olhavam para a lei como um conjunto de leis, e para eles o objetivo da lei era estabelecer limites, controlar a vida das pessoas, promover a própria santidade. E eles achavam que, pelo fato de serem cumpridores de leis, eles eram superiores às demais pessoas. Tá? É assim que eles olham para a lei. E a resposta de Jesus é diferente. Jesus não olha para a lei como uma maneira de controle social, de uma maneira de exaltação de certos grupos. Jesus olha para a lei e enxerga na lei o objetivo da lei. E qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei é promover o amor a Deus e o amor ao próximo. O objetivo da lei não é controlar a vida das pessoas. O objetivo da lei é estabelecer relacionamentos harmoniosos entre o homem e Deus, entre o homem e seu próximo. Irmãos, há muitos grupos que hoje em dia eles querem legislar e querem cada vez mais impor a sua visão de mundo. É aquilo que nós chamamos aí do politicamente correto, as políticas identitárias, onde essas pessoas querem transformar a sociedade através da criação de leis cada vez mais específicas, querendo calar todo pensamento divergente e estabelecer ali a sua visão de mundo. No entanto, o cristão, quando ele olha para a lei de Deus e para as leis do país, as leis que regem toda a sociedade, ele não olha para a lei como uma maneira de controle social. Ele olha para a lei ou para as leis como um reflexo da lei de Deus, onde devem ser estabelecidos relacionamentos justos. O objetivo da lei não é a sobreposição de um grupo sobre o outro, mas a harmonia na sociedade. Irmãos, não pode haver harmonia na sociedade quando há uma tentativa de dominação. E por último, o próprio Jesus vai perguntar aos fariseus: olha, o que vocês pensam sobre o Cristo? De quem é filho? E eles respondem: de Davi. E Jesus então vai dizer: como pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém podia lhe responder palavra, nem ousou alguém
a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Por fim, Jesus vai demonstrar para eles um novo tipo de reino. Eles esperavam o reino judaico, da descendência de Davi, mas Jesus está mostrando o Messias é superior a Davi, então é um reino diferente, é um reino superior a esse reino judaico que vocês esperam. É o reino de Deus, irmãos, que é vindo na pessoa de Jesus. Lembrando então que nós aprendemos através desse texto, nós discutimos Jesus e o relacionamento, o embate de Jesus com esses vários grupos políticos. Um grupo dos herodianos queria tirar vantagens do Estado, mas Jesus fala a respeito da separação entre Estado e reino de Deus. O outro grupo, o dos saduceus, queriam manter as coisas como estão, porque eles eram beneficiados pelo estado das coisas. Mas Jesus fala numa busca constante de mudança, uma busca constante de melhoramentos, a fé na ressurreição, a fé no julgamento de Deus e de que há algo melhor do que essa vida, embora nós já busquemos a implementação no reino de Deus desde já, não um reino político, mas um reino espiritual. E por fim, no embate de Jesus com os fariseus, Jesus ele vai interpretar a lei de Deus como uma busca de harmonia no relacionamento entre Deus e o homem com o próprio semelhante, não olhando para a lei como muitos o fazem hoje em dia, como uma tentativa de sobreposição de alguns grupos sobre toda a sociedade, uma forma de controle, de limitação das liberdades alheias. E por fim, quando Jesus fala que o Messias é superior a Davi, ele está dizendo que o reino de Deus é superior aos reinos humanos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque temos aprendido importantes lições na Tua Palavra. E, embora, Pai, hoje em dia há grandes debates políticos, nós sabemos que o reino do Senhor se sobrepõe a todas as visões políticas. Há grupos de centro, de esquerda, de direita, de extrema esquerda, de extrema direita, e muitos querem nos fazer acreditar que nós devemos nos filiar a esses grupos, de que eles são uma representação honesta do Teu reino, mas lendo a Tua Palavra nós percebemos que o Senhor se sobrepõe a todos eles. O reino do Senhor é de outra natureza, o reino do Senhor é superior e o objetivo do Senhor é que nós amemos o nosso próximo, concorde ele conosco ou não. Nós devemos servir as pessoas, amá-las e viver não para a glória desse ou daquele partido, mas para a glória do Senhor. É essa a nossa oração, no Teu nome santo, Senhor Jesus. Amém.